que a gente vai fazer É, aqui para claro. explicar a agenda? Vou correr sem atrapalhar desempenho, tá? Eu preciso que vocês entendam esses conceitos para todas as outras aulas. Então, perguntinhas no final, tá bom? Anotem. Tem os notepadzinhos aqui, tem os cadernos de vocês, laptop. Anotem para não esquecer as perguntas, que aí a gente abre um espaço depois e quem não puder ficar para as perguntas consegue assistir gravado depois, tá bom? É, existe uma área que eu falo que é a. Ó, já achou uma, a Pri já tá lá. Existe uma área que eu falo que é a goma da tapioca de TI, gente. Sem ela nada existe. Desculpa, gente, mas sem ela nada existe, de verdade. Se alguém falar o que é essa área, o que que é a goma de tapioca, eu vou dar 200. Eu não, a Pri Lara vai mandar 200 estalecas. Alguém sabe o que que eu chamo de goma de tapioca? Que cola tudo? A rede, network. Rede, Redes, quem que foi? redes. Muito bom. Jean, Então, 200 estaleca pro Jean e 200 estaleca para quem que foi? Foi para Cláudia? A Cláudia só tá perdendo estaleca, que ela não tem a Eu plataforma. escrevi, hein? Eu Aí foi quem foi? escrevi. Ah, é? 200 estaleca para todo mundo que respondeu no chat. Agora não adianta mais, hein? Sair pondo redes também. Todo mundo que respondeu redes no chat, quem falou aqui, 200 estaleca, Pri. Exato, gente. Vocês acham que alguém cria um aplicativo aí, com perdão aí a nossa amada Marcelinha? Vocês acham que a gente cria um aplicativo para ficar isolado, dentro de um computadorzinho, esquecido, num hack, dentro de casa? Não. A gente cria um aplicativo para ser usado. Hoje, a maioria das coisas que a gente faz é na internet. Até a geladeira desse povo rico aí, você aperta lá e sai Hum, comprando, né? Então, alguém ia falar São, alguma coisa? concordo em Então, gente, três. hum, acho que precisa mudar aí. Muda a galera aí, Maluzinha. Então, gente, eu quero que vocês entendam o conceito. Não tô pedindo para ninguém se apaixonar pela minha arinha do coração. Não. Só para ser assim, entender que existe um trabalho árduo antes de vocês acessarem um Netflix, tá bom? Então, eu vou desenhar um pouquinho. Eu acho que redes é uma área boa de ensinar desenhando. Vamos ver, tá, gente? Isso aqui eu pedi pro AI fazer, eu testei ontem, não sei se vai funcionar muito bem. Vamos ver. Eu fiz ele conectar. Olha o AI, o poder, hein, gente? Inventei isso ontem à noite. Conectar o meu iPad para desenhar aí. Vamos ver se funciona bem esse negócio. O que que a gente vai fazer? Contar uma historinha. A historinha dos homens. O que que é a historinha dos homens, gente? Nessa vida nada se cria, tudo se copia, não é mesmo? E a rede é assim mesmo. Imagina que lá nos primórdios, quando, né, resolveram fazer o tal de computador, eles pensaram, pô, e se um computador falar com outro, como que a gente faz, né? Eles não tinham muitas regras, não existia assim um padrão. Cada fabricante fazia o seu. A IBM fez seu computador com hardware lá com as pecinhas de um jeito, a Apple fez de outro jeito. E aí era muito difícil existir assim um desempenho bom da comunicação dessas máquinas quando ligava com os cabinhos. Porque primeiro estava no começo, era precário e não havia um negócio chamado standard, né, gente? As boas regrinhas que fazem as coisas funcionarem direito, os padrões de fábrica. E quando você vai fabricar uma coisa, não pode ser a festa do caqui, você tem que ter as regrinhas, né? Pode fazer um carro, inventar um carro do jeito que você quer, você tem regras, tem legislações, enfim. Então, gente, peraí, tá gravando? Tá. Ah, Sim. não tá não, tá? Aqui Não está tá. dizendo recording aqui. Pra mim não tá. Sim, não, Falou que estava não, gravando sim, quando eu está entrei. gravando. Tava? Ah, então tá. não É porque parou no intervalo. Continuou. então tá bom. Porque aqui tá. Ó, vou Tá confiar em gravando vocês, sim, hein? Mag. Então tá bom. Então tá bom. Então, gente, o que que acontece? Existe no mundo de TI, veio de um lugar, a gente não cria algo. O nosso cérebro, para inventar alguma coisa, ele tem que ter uma referência. Não sei se vocês já perceberam. Então, hoje, aqui nessas explicações que eu vou dar, eu quero que tudo que eu falar, vocês associem a uma coisa da vida real, coisa física que você encoste, tá? E redes é a mesma coisa. Vocês aí na casinha de vocês, todo mundo imagina tem internet, né? Tá todo mundo aqui, hoje conectado por via da internet. Vocês têm. Ó, que chique, funcionou, hein? Ó, tecnologia. Até eu vou mudar para Dev agora, hein, com esse AI.
A gente tem o nosso roteadorzinho Wi-Fi, que é aquele que a operadora instala. Às vezes tem duas opções. Ou o operador instala o tal do modem, que ele só serve para dar acesso ali à internet, e aí você compra um roteadorzinho Wi-Fi, né, para pôr o Wi-Fi na sua casa. Ou às vezes a própria operadora já põe um trelelé só lá que já faz os dois, né? O que que acontece, gente? Quando a gente está na nossa casa, a gente não percebe, mas a gente existe uma comunicação entre diversos equipamentos. O que que vocês acham que compõe uma rede na casa de vocês? Pri, vai distribuindo, ó, cada perguntinha é 20 estalecas, hein? Alguém quer falar? O que que me dá um exemplo do que forma uma rede de computadores na casa de vocês? Eu já dei uma dica, eu já coloquei um roteador aí na tela. Eu vou deixar o pessoal responder, tá? Ai, metido nojento! Vou Eu fazer uma sei. especial para você. Já. É isso aí, pode deixar, obrigada. Isso, gente, energia, tudo. Ó, vocês foram até bem hardcore, vocês estão bem nível um mesmo. Gostei, adorei. Isso, que mais? Nossa, Wi-Fi, celular, computador, o laptop, o e desktop, essa isso, TV conexão também? toda. TV, se você tiver Opa! a Smart TV, Então põe lá, põe um computador. Alguém tem filho que joga videogame na online? Câmera Ring. Aqui. E aí a gente vai pôr internet. Internet se desenha lá no mundo de redes, a gente faz as topologias. Topologias é um mapa de rede, tá? É obrigação de um engenheiro de rede desenhar o que ele está aprontando lá na rede, para posterior consulta, para manter o ambiente documentado. Então, toda vez que você vê uma nuvenzinha, antes de existir a tal da cloud, a nuvenzinha simbolizava comunicação com a internet, ok? É um símbolo que representa a internet. Beleza. Então, lá na casa de vocês, vocês têm impressor, tem celular, tem nananã, tem geladeira, que vai pra internet, tudo essas coisas, né? E antigamente a gente tudo conectava via o. Ah, achei um bug, hein? Peguei um bug. Vamos ver. Antigamente tudo se conectava por. Ah, não é bug, não. É bug? Tô piscando é tudo aqui. Vai, é bug. Volta. Tudo conectava com cabo, mas aí inventaram a rede Wi-Fi. Então aqui eu vou desenhar uns cabinhos, mas na verdade é o Wi-Fi. Cadê? Canetinha. Tem aqui. Vamos fazer assim, ó. Esse aqui, olha que coisa linda nos desenhos do Wi-Fi. Oh, meu Deus do céu, isso que eu falei que eu sabia desenhar, né? E eu vou pôr aqui um cabinho, porque do seu roteadorzinho, como que é a internet, né? O que é a internet? A internet é um negócio virtual, gente? É um negócio que existe assim no ar, só, no mundo. O que vocês acham que compõe a internet, fisicamente falando? Dá para fazer a tela da Magda maior? Tá pequena a minha tela? Não, é no seu, eu acho que é no seu Zoom que você dá dois cliques lá. Não, gente, vocês estão muito além. Esquece esse negócio de satélite, essas coisas chiques. Começou a existir agora. Pensa lá, primórdios. Inventei a internet. O que era a internet? O que que é uma rede, né? Na vida assim, normal, uma rede de contatos. É a sua conexão com outras pessoas. E no mundo de TI? É a comunicação entre dispositivos de rede. Então, nos Ah, primórdios, você era, pegava. Oi. era, Hã? era as linhas de escada. Tinha linha de escada. Isso ainda era avançado, tá? Que eu ainda tô falando uma época mais Hum. retrógrada. Quando inventaram a Ah, tá. internet transmissão via lá, rádio. também. Quando inventaram a internet lá na faculdade, eles pegavam um cabo. Acreditem se quiser, gente. Não era esse cabinho azulzinho bonitinho, não. Que até hoje já tá defasado. Não era fibra ótica. Vocês sabem que cabo que conectava um computador no outro, gente? Era um cabo coaxial, aquele cabo de TV a cabo, Ah, aquele sei. trembolho. Ligava lá. Aí, assim, ó, caía a rede 10 vezes por dia, porque não tinha um equipamento para prover qualidade ali dos pacotes. Ficou totalmente deformado o desenho no. Reprovei. Não gostei do desenho aqui do tablet. Vamos fazer aqui, ó. Vou roubar material de aluno. Aí, gente, o que que Tudo em acontecia? streaming, Eles né? precisaram inventar. Acho que esses slides vocês não estão vendo, né? Deixa eu fazer um novo share aqui da minha screen toda. Peraí. Eles precisaram inventar. Padrões para que fossem criados equipamentos que fizessem essas conexões entre dispositivos serem confiáveis, né? Ter performance. E aí,
Antes de eu entrar no detalhe desses padrões, eu vou explicar o que que vocês acham que é a internet que vocês não sabem, que não tem noção. Internet, gente, é um monte de redinha igual a casa de vocês conectada. Então, quando eu desenho uma nuvem, na verdade, essa nuvem é um cabo, uma fibra ótica, hoje é uma fibra ótica, que sai do teu prédio, que liga numa central de dados, da, sei lá, o que que vocês têm aí sei lá, Verizon, AT&T, da operadora de internet, que conecta num outro roteadorzinho, igual o que vocês têm aqui na sua casa, só que profissional, só que robusto, que conecta em outro roteador, que conecta em outro roteador, que conecta em outro roteador, e forma a internet. Então, a internet é nada mais e nada menos que um monte de cabo passado no mundo conectando roteadorzinho, roteadorzinho. Pra simplificar, né, gente? A gente sabe que tem outros equipamentos, tem um monte de coisa aí. E nisso, quando a gente quer mandar um e-mail, né, se comunicar com alguém e tudo mais, a gente precisa, né, como nada se cria, tudo se copia, a gente precisa de um parâmetro, né, de uma coisa para identificar onde esse meu e-mail, onde esse meu pacotinho de dados vai chegar. Né? Vocês estão vendo aqui meu desenho lindo, assim, bem marqueteiro, bem colorido, bem. Estão vendo aqui minha topologia? Como eu faço minimizar essa jossa? Estão vendo, gente? Falei Sim. comigo. Tá. Aí, vamos imaginar então, se a internet é um monte de roteadorzinho igual tá na sua casa, para simplificar, né, para humilhar um pouquinho o povo de redes, tudo conectadinho, como que esses pacotes chegam lá? Como é que quando o seu filho lá, Pedrinho, jogando lá com a Mariazinha, que tá lá na China, né? Como é que isso chega lá? É uma comparação que eu adoro desde os primórdios. É o carteiro e uma rua. Quando o carteiro chega, pega lá um monte de correspondência para mandar, o que que tem na carta, gente? Como ele sabe onde entregar? O endereço. Tem o endereço De destino. de Isso. destino. 20 estalecas Destino. aí para esse povo. Endereço da onde saiu para onde vai. De onde saiu para onde vai. Gente, nada foi feito diferente em redes, copiado igual, descaradamente. O que a gente chama de pacote de dados, que é que é os dadinhos que você manda lá via rede para chegar na casa do seu amigo. Tá falhando. Tá falhando. É só pra mim que tá falhando? Tem Não, que Só ter tá um pra mim? falhando. endereço. Pra Não, mim, também Para pra mim mim. Tá também. falhando. O que que Falhou para aconteceu? todo mundo. Tá Deu falhando. algum. pra geral. Vixe, adivinha o que que estou recebendo aqui, ó? Minha internet está justo agora instável. E não é truque. Vocês estão me ouvindo? Foi igual comigo aquela Agora hora. voltou. Para Voltou. tudo. Só que me faltava, né, gente? Eu falando de internet, a internet começa a gargalar. Bom, a parte da rua, vocês entenderam? A parte do carteiro? Então, a correspondência para ser entregue numa casa precisa do endereço de destino. Gravem isso, endereço de destino. Agora, e se a pessoa lá, a correspondência, se chegar lá e tá errado o endereço, o que que eles fazem? Ela ficou com vergonha, isso mesmo. O que que eles fazem? Você Não, sabe? Porta e volta. Retorna. Então, o que que precisa dentro da carta? Do que tem que ter que já falaram, além do destino? Remetente. Endereço. Você vê, os homens, esses Jeans aí de antigamente, como eram criativos, pegaram a mesma lógica e aplicaram para redes. Mesma coisa. Eu quero que vocês imaginem esse universo de roteador conectado como um monte de ruas. Esses cabos aqui, ó, esses caminhos, é tudo ruazinha. Eu fiquei preguiçosa, vocês veem, então não coloquei um monte de cabo. Mas imagine que tá tudo ligado com cabo. Um monte de ruas, né? Um monte de roteadores, imagina um monte de rua. Aí, quem que é o carteiro, gente? O carteiro é o roteadorzinho, porque ele é um equipamento lindo, capaz de pegar esse pacotinho digital, abrir, eu falar para onde que eu entrego esse pedacinho de e-mail? Ah, Mariazinha. Só que, gente, a Mariazinha tá na China, né? Não é uma conexão direta, que é o meu apartamento com um cabão ligando pro meu vizinho. Aí ele vai chegar pra esse outro camarada aqui, ó. Ô, fulano, eu preciso chegar no IP, nesse endereço. Opa, falei o IP, não era pra falar ainda. Eu preciso chegar nesse endereço aqui, Casa da Mariazinha. Cara, eu não sei onde fica, mas eu sei um cara que sabe. Aí ele vem pra cá. Aí esse fala, cara, eu não sei onde fica, mas eu sei quem sabe. Assim vai indo. Eles vão se falando até um conhecer a rota. É como se fosse um guia. Dentro desses roteadorzinhos, eles têm um negócio chamado tabela de roteamento, que é literalmente um guia. Quando eu falo guia, guia é tipo o GPS, entendeu? Hoje já tá evoluído, então já tá mais GPS. Ele vai estar assim, olha, para chegar na Avenida Shukri Zaidan,
Vire a rua Filomena, nem sei se existe Filomena, antes, entendeu? Então, o que que seria a Filomena? Seria o próximo roteador. Se o roteador fala, eu não sei quem é, mas eu sei quem sabe, eu não sei quem é, até chegar no lugar. Esse processo é chamado de encaminhamento de pacote ou roteamento. Exatamente, exatamente. Então, assim, gente, para que isso aconteça, tem que ter um endereço. Esse endereço lindo e maravilhoso, ele chama endereço IP, tá? Agora aí, tá bom, vamos ver até onde vai aí o conhecimento do Jean. O endereço IP que tem no meu computador para me identificar, para eu receber e enviar meus pacotinhos de dados, ele pode ser alterado ou não? Pode. Olha, atropelaram já. A gente é assim mesmo, já. Quer mulherada, a gente atropela você, brincadeira, bichinho. Mas pode Tive que sim. atender a porta, desculpa. Nada, era bullying, fique em paz. Pode, gente, pode. Existe um outro endereço que eu não vou deixar aqui, não vou falar hoje, porque a gente está apertado, mas ele é fundamental para a existência da redezinha dentro da sua casa, antes dela sair para a internet, para tudo isso funcionar. Porém, se alguém amanhã conseguir, conseguir me explicar o nome desse, anotem aí, lição de casa. Qual é o endereço, Mac? Oh, não acredito que eu fiz isso. Qual que é o endereço? E para que ele serve, como ele funciona? Amanhã ganha de cara 1.000 estalecas, tá bom? Hoje o foco é o endereçamento IP. Aí o que que acontece? O Pedrinho foi jogar com Mariazinha e o joguinho dele tinha que mandar os pacotinhos de dados. Aí o computadorzinho dele, ele vai ter uma informação chamada Gateway Default ou vou falar os possíveis nomes que vocês vão ver no universo para isso. Aliás, Default Gateway, que é o seu gateway default, seu portal para a próxima rede, ou roteador. Alguém sabe mais um outro possível nome para roteador no universo de TI, gente? Em inglês, router. Vou pôr aqui, ó. Então, router. Tudo isso é a mesma coisa, gente. Que é basicamente o seguinte: para quem que o computador do Pedrinho tem que mandar aquela informação, né? Quem que vai saber como chegar no lugar que o Pedrinho quer chegar? Então, o primeiro, quem que aqui na rede do Pedro vai ser o gateway dele, vai ser o carteiro, o primeiro carteiro que ele vai ter contato. Nessa redezinha aqui, ó. Vou até dar um zoom. Vou até esse negócio aqui, fica assim, tira o switch, não precisa. Quem que vai ser, gente? O primeiro contato para saída para chegar lá na Mariazinha do outro lado do mundo. Default Gateway. Isso, vai ser o default gate. Mas quem que é aqui? Apontem no desenho. É a impressora? Não. É aquele É aparelhinho esse. cinza ali, ó. Aqui? Não é não? Não. É esse? Não sei. Ai, não O Aqui, consigo. gente. modem. O Molden. Ah, modem sim. barra roteador. Modem. Hoje tá tudo junto. O gate vai ser, ó, pra vocês nunca esquecerem, o primeiro salto, o primeiro equipamento no seu caminho até chegar na Mariazinha, capaz de encaminhar um dado, um pacotinho. Então, nesse caso, quem que é o primeiro contato com o universo da internet dele? É esse carinha Vai aqui. ser o modem. É, acho que ele vai estar Então, é o ligado modem barra o na internet da roteador rua. Wi-Fi. Exato. Aí, então tá bom, se essa lógica é certa, então esse roteador, todo mundo aqui tem um gateway, gente, um default gateway. Quem que é o gateway Uhum. desse roteadorzinho aqui? Pra chegar na Mariazinha? Pra chegar na Mariazinha, que tá desse lado cruzando a internet, ó. Quem que é? Def- Default Gateway. Quem que é o dele? Se do Joãozinho, se do Pedrinho, eu ponho o Pedro pra ficar fácil, a gente sempre fala o João, mas vocês entenderam. Se tá da máquina do Pedro, o gateway é esse cara aqui, né? Pra frente, ó, sentido Esse Mariazinha. número aí, 192.168.10.1, esse aí que é o default Não gateway. precisa falar IP. Não precisa falar IP. Eu quero saber o desenho. Aqui, ó, quem que é o gateway, quem que é o próximo salto, o próximo lugar que eu tenho que entregar o meu pacote. Wi-Fi? A O rede Wi-Fi, internacional, alguma a coisa rede Wi-Fi? internacional, global. mas eu quero É, o Hum, é essa saidinha aí, Primeira bolinha. saidinha do planeta? Exato, aqui, muito Isso. bem. Quem que Pode falou? repetir o nome? Eu Talequinho. não entendi. Edna. É, hã? Peraí. Obrigada, Edna, perfeito. O nome desses carinhas aqui, todos esses, eles são roteadores.
O roteador, ele tem um nome que eu já vou mostrar na máquina como você identifica, que é outro nominho possível, que é Default Gateway, Gateway Default, um portal padrão. Isso quer dizer o quê? Que qualquer lugar que você não tiver, que você não souber como chegar, ou que você não conheceu o lugar, ou que você não tiver uma regra específica, você manda para ele que ele se vira. Então ele é um cara que vai encaminhar seus dados até chegar no destino. Por isso que ele compara com carteiro. Ele é igual carteiro, ele olha o dado, o destino. Peraí, isso aqui é na Vila Maria, isso aqui eu tô longe, isso aqui eu tenho que mandar para central do Jaçanã, sei lá, para de lá ir. Então ele manda para outro roteador, que é outro carteiro, e outro carteiro leva, e assim vai. Então, quando eu falar gateway, gente, é sempre aquele equipamento da rede que ele vai fazer o papel de te dar conexão com o destino onde você quer comunicar. Então, nesse caso aqui, ó, vamos falar que o endereço IP do Pedro é 192.168.10.10, ok? Como a gente já sabe, que já falaram aqui, a gente pode sim mudar, mas vamos imaginar que não vai mudar. Ele já veio assim, quando você ligou seu roteador Wi-Fi, ele veio assim, lindo, maravilhoso, pode usar assim. A máquina pegou esse endereço IP. Quando o Pedro for mandar lá os pacotes de dados dele, ele vai falar, amigo, a máquina dele vai falar assim: olha, o seu gateway é 192.168.10.1, né? Você vê que o começo é igual? O começo do endereçamento IP é igual, é como se fosse a rua. O começo significa a estrada onde está a casa, a rua onde está a casa, e o finalzinho, o número da casa. Que se eu tenho aqui, por exemplo, dois dispositivos, né, dois computadores com o mesmo endereço IP, como é que o carteiro entrega? Não entrega, não sabe para quem entregar, em que casa entregar. Então, nesse caso aqui, ó, ele fala assim, computador dele. Vou mostrar aqui no meu, tá, gente? Se vocês digitarem CMD no computador de vocês, ou terminal para quem tem um Mac, ele vai aparecer uma telinha assim. E tem um comandinho, que não se preocupem, existe um laboratório que vocês podem fazer com calma, que eu vou liberar aí na plataforma, que chama ipconfig. Esse ipconfig, ele mostra o seu caminho de saída para a internet, bonitinho. Olha aqui, ó, o endereço IP da sua máquina. Podem fazer, viu, gente, se vocês quiserem aí. Tá. E o Default Gateway, que é onde você manda, para ir para a internet, para onde eu mando esse pacote? Aí ele fala, para esse camarada aqui. E esse camarada aqui é o meu roteadorzinho Wi-Fi, no caso da Magda, né? É ele que me dá acesso à internet. Então, nesse caso aqui, ele seria esse camaradinho aqui, ó. Tá vendo onde tem o sinal do Wi-Fi? E aqui, gente, já imagina que é a fibra ótica indo para a rua e conectando no roteador da operadora. Verizon, AT&T, no meu caso é RCN. Chegou aqui, esse cara também vai encaminhar para alguém. Então, esses roteadores, todos vão fazer o papel de gateway do roteadorzinho anterior. E um vai passando, pô, parece telefone sem fio, né? A brincadeira. Esse passa para esse, não conheço Maria, mas eu sei quem conhece. Não conheço, mas sei quem conhece. Não conheço, mas sei quem conhece. Até ele falar, chegar nesse amigo aqui, ó, na casa da Maria. Opa, eu sei, a Maria, ela é um computador de dentro da minha casa. Pode deixar que eu entrego o pacote. E assim vai. Esse processo, gente, ao longo dos anos, esses equipamentos foram aumentando, aumentando, e os países foram se conectando, e as cidades foram se conectando, os escritórios, as faculdades e tudo mais. Então, tudo que existe hoje na internet, ele é com base em endereçamento IP e nessas conexões. Então, quando a gente fala cloud, quando a gente fala virtuais, virtualização, coisa, tem nada de virtual. Tem a camada virtual, gente, mas tudo isso ainda usa a coisa dos primórdios, que chama energia. Que é? Que você precisa para ter rede, que você precisa para ter um aplicativo. Elétrica. Elétrica, gente, mais 20 Uhum. pontinhos. É, por quê, gente? Quando a gente. O que assusta na TI é que fica confuso os conceitos, né? A gente fala cloud, a gente fala redes, tal, a gente fala um app, a gente fala AI, porque é tudo muito virtual, é muito abstrato. Mas na verdade, quando alguém chegar com tudo isso, é porque tá na cloud, é virtual. Porque a cloud nada mais e nada menos é nada mais e nada menos que a Amazon, a Microsoft, esse povo todo pegando um pedacinho da internet, fazendo a sua própria internetzinha privada para te vender como serviço, né? Isso, essa estrutura. E isso é feito conectando vários data centers, vários gabinetes cheios de roteador, cabo, entendeu? Então, assim, tudo começa na tomada. Quando você liga o seu computador, que alguém falou que não sabia ligar o computador, imagino que já tenha aprendido até agora, a energia que sai da tomada, gente, essa energia, o computador não fala a língua dela. Por quê? Porque ela é alternada. E eu tô entrando num detalhe que nem é TI, tá? Coisa de eletrônica, vem da minha formação de eletrônica.
ela é corrente alternada. Ela é assim, ó. Ju, 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 ju. Então, isso quer dizer o quê? Que ela oscila essa tensão e essa corrente, né? A máquina não entende isso, porque para você gravar algo no HD, para você conseguir tomar uma ação, a máquina ela é binária. Alguém já ouviu falar? Matemática binária? Vocês aprenderam isso na escola? Vocês aprenderam, Sim. mas eu falo rapidinho. Então, é um ou zero. Se é binário, se fala que a pessoa é binária, que a pessoa só é sim ou não, ela não tem meio termo. O computador ele só entende essa língua hoje, tá, gente? Computação tradicional. Tô nem falando de coisas mais nerds de computação quântica. Então, isso quer dizer que a plaquinha do seu computador, a placa-mãe, quando você liga o cabo de energia elétrica, ela precisa, a fonte onde vai o cabo de energia elétrica, ela precisa converter essa energia em um tipo de eletricidade que ela entenda, né? Que é a digital. Que fala que é digital, mas na verdade também é picos, são valores de tensão fixos. Ao invés de alternar igual 220 volts, 110, que na verdade fica alternando esse valor, lá ela vai ser 5, tem 5 volts conectado ou não, ou é zero. Tem 12 volts ou é zero. E isso o computador representa quando tem eletricidade, quando tem 5 volts, número um binário, um. E quando não tem ali eletricidade chegando, zero. No fundo das coisas, é tudo um jeito muito bonito de falar que isso é só corrente elétrica, passando de um canto por outro em um monte de cabo, tá? Então, cloud, AI, lá, 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 tudo isso roda em cima dessa estrutura, gente, da internet. E agora, assim, ó, sem estalecas para quem souber o nome chique de falar internet no tecnês de Po- redes. Posso falar só um parênteses? Assim, Pode, claro. dar uma evoluída não, e com isso toda a parte de a gente tentar entender o computador que ele é zero, um, energia, com energia, sem energia, a gente conseguiu criar uma tela de um vidro em que você põe o dedo, tem energia, tira o dedo, não tem energia. Põe o dedo, tem energia, tira o dedo, não tem energia. Eu E nem tinha pensado conseguiu nisso, menino. e Genial. conseguiu manipular uma tela que não tem teclado. A gente tem um teclado virtual que sobe, a gente digita as letras e tal. Eu ponho energia naquele ponto, eu tiro energia. Eu ponho energia, eu tiro energia. Só para dar uma incrementada, tá? Sensacional. E você sabe que você vê. E eu nunca nem tinha associado, é verdade, gente. Olha o que ele tá falando aqui, ó, o touch. Tudo é assim, gente. O ser Touchscreen. humano, quando usa a inteligência pro bem, é genial. Tudo, gente, até hoje é a energia, né? Então, quando alguém chegar, você tentar te tripudiar, Cláudio, sabe nem o que que é Cláudio? Você fala, sei sim, não é virtual, não, tá ligado na tomada. Algum lugar tem um data center ligado na tomada. E é como, e como o Jean falou, hoje tudo que a Travou. gente vê é tem a energia, tem físico, tem a parte física rolando lá dentro ainda, né? Muito obrigada, viu? Adorei essa relação. Exatamente isso. Então, gente, tá claro a partir de hoje o que que é internet, o que que é cloud? Dá para entender que de virtual só tem a parte da camada de usuário, que o resto é cabão. Alguém se interessou em mexer com cabo aí, que nem eu? Alguém gosta dessas Ainda coisas? não. Obrigada. Eu já vi um data center uma vez, eu falei, meu Deus do céu, pra onde Ótimo, que vai? vamos Pra onde? mostrar um É porque data center. eu trabalhava num call center, e aí de vez em quando a gente via lá os data center lá que tinha os pessoal que ia mexer no data center lá, falava, meu Deus do céu, quanto cabo. Não sei nem pra onde vai Exato. isso aqui. E tem, ó, Exi- excelente exemplo. Aqui, gente, a é, Cloud, pode falar. tem esses, só mais outro exemplo, tem esses data centers que ela deve ter imaginado que é meio bagunçado, igual tanto de telefonia, que aí o computador entrou lá para fazer parte, o servidor daquele. Travou. Ixi, Ele começou a falar e travou. Travou. foi, Ele tá... Que na tropeçou no po... cabo, o Jean. travou. Alô, voltou? Voltou. Voltou. Vol... Gente, vocês separaram, foi só Tem, começar a entrar no tema de internet e começar a dar um problema para todo mundo. É, então, tem esses data centers bagunçados, que você acho que deve ter visto, como também tem, eu visitei um hospital em São Paulo, a parte de TI, e eu fui convidado a entrar no data center. Na porta, eu ganho um jato de ar, eu ganho um jaleco, eu deixo a impressão do meu sapato no tapete, abro uma porta de Oh, vidro gelada, aí entra um puta E data é, center, assim, nossa. muito limpo, que você não pode respirar E lá bem dentro. quentinho Depois, também, né? Quente, bem quente. frio que você morre, Tem que ser frio. né?
Tem que ter um monte de E ar-condicionado para manter muito esse negócio tá rodando, tem que estar frio são lá dentro, exemplos, senão são começa a exemplos. esquentar. Sim, e o que o Jean falou, sabia que o do data center, segundo as políticas, o nível de limpeza de um data center, ele é maior do que o nível de limpeza de um hospital. Um data center que segue as políticas, né? Porque, gente, qualquer poeirinha pode parar um servidor, pode parar alguma coisa. Então, é um ambiente que, se for seguindo as regras, ele tem que ser organizado, tem que ser limpo, ele é muito frio. Tipo, eu entro no data center, meu nariz começa a correr em um segundo. É, e a limpeza, ó, igualzinho. O dele ainda é mais os que eu tô acostumado. Os que eu tô acostumado, você põe touquinha, põe aquele sapato, aquele negócio lá de operação que você põe no sapato para não sujar. E assim, controle máximo, assim, é digital, é não sei o que e tudo mais. Porque tem que ser, gente. Em cima desses data centers, tudo roda. Não tem nada do que vocês imaginam que não passa nesses data centers hoje. Né? Primeiro ele passa nos Trabalha data dentro, centers. é? Você trabalha dentro de um data center? Eu? Nesses lugares? É. Já fui promovida, já melhorei de vida, minha filha. Brincadeira. Começo de carreira, muito, 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 muito. Brincadeira, nada contra. Existe uma área de infra que é o pessoal que fica dentro do data center. Mas na TI você quase não precisa ficar no data center, só a galera que é infra mesmo, que vai montar o data center, porque você faz tudo remoto. Eu mesmo, depois que vim para os Estados Unidos, eu nunca mais entrei 2 vezes só no data center daqui, que eu faço tudo de casa. Mas, gente, muitas noites, porque eu implantava Fire, eu implantava roteador switch, virei muita noite em data center congelando, viu? Muita noite. Mas divertido, porque no Brasil é divertido. Aqui eu não sei, graças a Deus que eu não fiz. Deve ser muito chato, o povo é chato. Mas no Brasil, com seus amigos, Uhum. vixe Maria, é metade do. Demora pra implantar, não é porque tá difícil, não. É porque é tanta palhaçada. E pega o café e os data center, tudo tem as máquinas de café delicioso. Aí é overdose de chocolate, entendeu? Ah, beleza. Mas o que eu quero que vocês entendam é que todo esse universo que a gente tá falando, que fala de tal de Amazon, de cloud, de Microsoft, de Netflix, de tudo é em cima disso. Tudo os dados estão passando esses amiguinhos. Então, são vários data centers ao redor do mundo conectado, que deles saem cabos que vão passando pela rua, tudo bonitinho, até chegar na sua casa. Tá bom? Ficou claro isso, gente? Vocês parem de rabiscar minha tela, hein? Que eu fico brava. Ficou claro? Ficou. Ô, Magda, posso fazer um adendo aqui? Claro. Geralmente, quando a gente fala de data center, a gente costuma imaginar grandes prédios, uma estrutura completamente robusta, mas começou a surgir nos últimos anos os data centers containers, né? Acho que você jogar ali no Google vai aparecer algumas coisas também. Então, a ideia é construir data centers, estruturas como essas, mas em ambientes completamente remotos, onde talvez você precise de uma energia solar para alimentar. No Nordeste, eles estão colocando muitas coisas em várias regiões, seguindo esse modelo. Até algumas empresas que às vezes têm que escolher entre partir para mudar para um prédio ou continuar na estrutura que está e criar o seu próprio data center. Tem muitas empresas partindo para esse modelo também. Exato. Nossa, eu tava assim, gente, quem que é essa pessoa? Nossa, me humilhando aqui. Eu só fui olhar, só a pica, é só a pica das picas aqui, então. Nossa Mas futura palestrante. data center é uns computador tão caro, não é perigoso deixar nesse container, não? O povo entrar e Ah, mas roubar. põe segurança, né? E tem redundância. Assim, quando eles fazem isso, eles fazem um cálculo de tudo, vocês não têm noção. Na Flórida, que tem muito furacão, essas coisas, inclusive teve um da Verizon que inundou. Eles têm um risco, existe um negócio na área de TI que você qualifica e quantifica riscos. Para você saber o que que vale a pena investir em redundância ou não. O que que é redundância? Pô, vai roubar. Põe tudo dois, esconde um para lá e um põe tudo dois. Põe tudo coisa de segurança digital e tal. Então, a gente, quando faz um nível desse de design de redes, nunca vai ser um equipamento. Você nunca vai depender de um data center. É mais de um data center que são conectados, que se um morre, pega fogo, inunda ou é roubado, o outro assume, né? Então, essa estrutura é carésima, gente. Esses containers que a eles falou, são soluções que eles acham para lugares remotos, tipo Pedreira, ou no Nordeste. No Nordeste tá uma briga lá no Ceará, porque eles estão querendo fazer um data center gigante. E o data center, gente, ele mata, ele tem um lado muito negativo, né? Que é poluição sonora, poluição elétrica, ele acaba com a natureza em volta dele, ele consome muita água para gerar energia, né? Dependendo do se é do sistema de energia do local. Mas hoje, tudo que a gente tem roda em cima deles. Não sei se alguém lembra aí que teve uma vulnerabilidade de segurança que foi explorada, não sei se foi 2015.
Gente, hospital parou, trem parou, metrô parou, parou tudo, entendeu? Então, quando a gente olha assim, ele parece tão vulnerável, mas por trás dele tem outros 10 data centers que se esse morrer, ele assume, né? É o chamar. Tem uma palavra mágica que começa com R, é uma palavra grande, pode ser em português mesmo, eu aceito que quem falar o nome dessa palavra, que o significado é prover redundância, garantir que se uma coisa falhar, outra assume, ganha aí 400 estalequinhas. Raid? Re- Não, é uma palavra do português normal que é aplicado na TI. Começa com R. Resiliência. Ah, se Ah, lascava, tá afiado esse homem, hein? Olha os 400 estaleca aí pra ele, vai. Já é Muito formado bom. já, então eu não Mas eu vou, mas eu vou, comecei vou a dar fazer. o. Mas ele merece as estalequinhas porque tem vários nomes. Merece, merece, sim, lógico. Porque é a palavra bem. Ele Eu, poderia. A gente vai escutar vários termos, tá, gente? No mercado americano, canadense, ou qualquer coisa seja, em inglês, você vai ouvir high availability, resilience, de resiliência, redundance. No Brasil, você vai ter redundância, alta disponibilidade, tudo a mesma coisa. Na prática, quer dizer, amigo, tem um plano B. Você não pode deixar o seu cliente parado, você tem que ter um plano B. Agora, vale a pena pôr redundância e resiliência para tudo, gente? Vai? Põe tudo dobro. Ah, manda por dois de tudo. Vale a pena? Faz sentido? Isso é o serviço de um. Isso é o certo? Capiciosa essa Não, pergunta. a redundância seria assim, eu tenho uma filha que eu tenho que levar ela para a escola todo dia. Então eu vou comprar dois carros, dois Tesla. Eu vou com um, o outro fica como redundância se quebrar o primeiro eu uso. Vale a pena eu gastar dois carros, deixar um parado só para levar minha filha na escola? Posso pegar um táxi, um Uber, posso ir de bicicleta, posso pedir carona para o vizinho. Então a redundância tem o custo e o benefício, né? Tem que calcular isso. Exato, excelente exemplo, exatamente isso. Gente, quem manda na sua empresa não é TI, não é marketing, não é nada disso, é um cara chamado business, era de negócio, é quem leva o negócio para a empresa, é o nossos amigos do pré-venda. Aí. É o quem tá levando o negócio, é o cara do que roda contact center, né, que é o cara que tá ali vendendo seguro, no caso da empresa que eu trabalho. Esse pessoal é a área que eles é que mandam. Se eles falarem assim, cara, ó, eu tenho 10 aplicações, eu não vou colocar redundância para essas 9 porque não paga. Se ela cair, vai dar mais custo colocar do que se ela ficar parada. Eu quero para essa. Se essa daqui cair, o universo para. Entendeu? Então, existe uma lógica, é estratégia. Não é só fazer o que é bonito, o que é certo, o que é coerente do ponto de vista de TI. Existe todo um vínculo entre a área de negócios, a área que traz o dinheiro para a empresa, com a área de tecnologia, para eles colocarem a qualificação e a quantificação disso, saber onde vale a pena ou não investir em redundância. Às vezes, o melhor cenário é simplesmente assumir o risco. Ah, mas roubou, paciência. Monta de novo, entendeu? Se roubar, a gente muda, a gente faz. É mais ou menos assim que funciona.